A emoção nos aproxima das pessoas, a razão nos aproxima dos resultados e a liderança leve acontece no equilíbrio das duas. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Giovanna Kine Tanganelli, eu sou mentora de líderes e eu trabalho para que você tenha uma liderança leve. E o assunto desse webinário de hoje é como trabalhar, como equilibrar, como agir pela razão, pela emoção, como deixar a emoção de lado e agir pela razão. E eu quero começar falando com vocês o seguinte, perguntando para vocês o seguinte: quem aqui já se sentiu tomada pela emoção no momento de decisão? Sabe quando você está ali com a sua equipe e precisa tomar uma decisão? Quais de vocês que já foi tomado pela emoção nesse momento, ao invés de agir pela razão? Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre os 3 perigos da emoção sem razão. Nós não podemos ir para nenhum dos 2 extremos. Então, primeiro vamos falar da emoção. Primeiro perigo, né? A reatividade. Tomar decisões no calor da emoção nos leva a arrependimentos. Quando você está ali naquela reunião e aquela emoção toma conta e você não apela pela razão, não pensa, você age instantaneamente, você simplesmente reage a uma emoção, com certeza você terá arrependimentos. Outro perigo, a fragilidade na sua autoridade. Uma equipe, ela não respeita quem muda de humor constantemente. Quando você é levado a agir apenas pela emoção, você concorda que a nossa emoção não é sempre a mesma? Não é. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós não estamos. E essa mudança de humor, ela leva uma imagem para a equipe de uma pessoa inconstante, de uma pessoa instável. E se você se deixa levar apenas pela emoção, o que acontece? Você fica frágil na sua autoridade. A equipe não olha para você com respeito. Terceiro perigo de agir pela emoção sem a razão. A sobrecarga emocional. Quando um líder age muito pela emoção e não pela razão, ele absorve tudo e ele se desgasta. E esse perigo eu quero chamar muito a atenção de vocês. Há mais de 25 anos eu atuo com gestão empresarial, eu atuo com empresários, com líderes, e cada vez mais eu tenho visto empresárias e líderes sobrecarregadas. Vocês estão vendo que na mídia se fala muito agora de burnout? Virou moda falar de burnout. O que é burnout? É sobrecarga. Quando você age pela emoção sem a razão, você se sobrecarrega emocionalmente. Então, isso é um perigo grave. Um exemplo prático disso, aquele líder que não consegue dizer não por ser empático demais. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa da minha equipe que eu não consigo dizer não para ela. Nossa, eu me envolvo tanto com o problema daquela pessoa que eu não consigo impor limites e dizer não. Nossa, eu quero tanto que a minha equipe vença, que eu não sei dar bronca. Então eu pego a atividade e eu faço, para que a equipe cresça. E a equipe não cresce desse jeito. Então esses são os 3 perigos da emoção sem a razão. Outra pergunta. Quem já foi tão racional que pareceu fria com a sua equipe? Sabe quando as pessoas falam, naquela equipe eu sou mais um número, ou eu sou mais um? Uma pessoa se sente assim na equipe quando a liderança age de forma racional demais. Quando a liderança age de forma fria demais. E nós não queremos nem emoção demais e nem razão demais. E a gente vai ver hoje nesse webinário por que a gente não quer nenhum dos 2 extremos. O líder tem que ter a firmeza e o controle para ter o equilíbrio. Então, agir com a emoção sem razão, vocês já viram que é perigoso. Agora, vamos ao contrário. Quais são os 3 perigos de agir com a razão sem a emoção? Nós somos seres emocionais, não emocionados.
Nós temos emoção, nós nascemos com emoção. E elas fazem parte da nossa vida. Nós não podemos dizer que a partir de agora eu sou só razão. É perigoso também. Então vamos lá. Primeiro perigo de agir com razão sem emoção. Frieza. Aquilo que eu falei logo no começo. Quando você age apenas pela razão, o seu profissional se sente um número ou mais um. A equipe se sente ignorada ou descartável. Então, esse é um perigo grave. Segundo perigo, a distância. O líder perde a conexão humana e a confiança com as pessoas. Você quer conquistar o respeito e a confiança dos seus liderados? Você precisa ter uma proximidade. Você precisa estar próximo, você precisa estar presente. E se você age só no racional, você cria essa distância. Existe uma barreira entre vocês. E isso é prejudicial também para a sua liderança. E o terceiro perigo de você agir com razão e sem emoção é a baixa motivação. Razão sem emoção não engaja. Gera um clima pesado. Então é muito perigoso também você trabalhar só com razão sem emoção. Bom, sabemos que é perigoso um extremo, é perigoso o outro. Então, o que fazer? E aí eu vou trazer uma parte prática para vocês, que é o método leve de equilíbrio. Leve, L-E-V-E. L, limite consciente. Como é que eu trabalho esse limite consciente? Antes de agir, respire. Conte até 10. Parece simples, né? Mas é uma técnica prática. Pause 2 minutos antes de responder uma crítica, uma ameaça, uma afronta. Antes de agir, você está sentindo aquela emoção. Antes disso, para e respira. Hoje existem técnicas de mindfulness, né, de atenção plena, que mostram que a partir do momento que você simplesmente para e presta atenção na sua respiração, você traz clareza para o seu pensamento. O nosso córtex frontal, que é onde nós temos os nossos limites, nós tomamos as decisões, ele é ativado quando nós paramos e prestamos atenção na nossa respiração. Então, L, limite consciente. Então, antes de agir, conte até 10. Respire. E, empatia estruturada. O que é uma empatia estruturada? Ouça, mas não absorva tudo. Qual que é a técnica prática disso? Repita o que ouviu para validar. Depois, conduza para soluções. Então, vamos lá. Muitas pessoas falam hoje de empatia. Você tem que ter empatia pelas pessoas. O que é empatia? Empatia é você procurar se colocar no lugar da outra pessoa para entender o porquê ela pensou ou agiu daquela maneira. Porém, você tem que sim ouvir, mas cuidado para não absorver tudo. Eu vejo muitas líderes serem verdadeiras esponjas. Alguém da equipe vem com um problema, ela absorve aquele problema, ela sofre. Existe limite. Você não pode absorver tudo. Então, como é que você faz isso? Quando uma pessoa vem com algum problema, com alguma reclamação, com alguma questão, repete o que a pessoa falou. Isso, durante muito tempo, eu treinei equipes, né, de atendimento ao cliente. Eu sempre falava, quando o cliente chegou para reclamar, ouve a reclamação e repete o que você entendeu. Porque quando a pessoa ouve que você repetiu, ela vai validar. Ó, você entendeu, é isso mesmo. Ou, não, pera lá, eu exagerei. Então, primeiro, ouça, sem absorver tudo, e repete o que você ouviu. Então, foi o L, limite consciente, E, uma empatia estruturada, V, visão clara. O que é uma visão clara? Tenha sempre o objetivo final na sua mente. Você, como líder, precisa saber onde você quer chegar. Você, como líder, precisa ter uma visão muito clara de qual é o objetivo, de qual é o propósito, de onde você quer levar a sua equipe. E aí vem uma pergunta prática. Essa decisão que eu vou tomar serve para o propósito?
ou apenas para o meu ego? O que vale levar em consideração nesse momento? O que vai te levar a atingir a meta? O que vai levar a sua equipe a crescer ou o que vai satisfazer apenas o seu ego? Líder tem que ter maturidade de pensar no objetivo da equipe. Por isso, você tem que ter essa visão clara. E a última letra do nosso método, o E de equilíbrio racional e emocional. A emoção, ela tem que ser um combustível. A emoção nos leva a agir, nos leva a fazer. É a emoção que nos faz enfrentar perigos. É a emoção que faz a gente querer vestir uma camisa, a gente gritar pelo time, a gente agir. A emoção nos leva, mas a razão deve ser o nosso volante. O nosso guia, a nossa direção deve ser a nossa razão. E como é que eu trago esse equilíbrio? Através de um diário de liderança. Quando éramos adolescentes, a gente gostava de fazer os diários. E a escrita terapêutica é uma excelente ferramenta também para a liderança. Eu uso muito a escrita terapêutica no autodesenvolvimento humano, no autoconhecimento. E aqui eu deixo para vocês um exercício. O seu diário de liderança. Anote todos os dias quais foram os gatilhos emocionais daquele dia. O que são gatilhos emocionais? São algumas atitudes, algumas palavras que alguém disse, algumas situações que despertam emoções em você. Eu falo das âncoras emocionais e eu vou fazer aqui uma relação entre elas. Por exemplo, sabe quando você passa em algum lugar e sente aquele cheirinho de um feijão sendo temperado? Aquele cheirinho gostoso que te lembra uma mamãe, uma vovó, uma tia que preparava uma comida com muito carinho. Aquele cheiro, além de despertar o seu apetite, traz uma emoção. Isso é uma âncora emocional, isso é um gatilho emocional. Quando a gente fala de liderança, quais são os gatilhos emocionais que podem acontecer no seu dia a dia? Então, por exemplo, alguém pode falar mais alto e às vezes isso pode te disparar uma emoção negativa. Alguém pode te pressionar, isso pode disparar uma emoção negativa. Alguém pode te fazer um agrado, trazer um café, isso pode disparar uma emoção positiva. Então, faça um diário. Quais são os gatilhos emocionais que aconteceram durante aquele dia e quais foram as suas respostas? As respostas foram racionais ou as respostas foram emocionais? Quando você começa a desenvolver esse diário, quando você começa a escrever, você começa a observar e a se conhecer. Aí as empresárias e líderes vão falar para mim assim, Giovana, eu não tenho tempo nem de cumprir a minha agenda, eu vou ficar fazendo diário. Gente, isso é um momento que você faz quando chegou em casa, sabe aqueles minutinhos antes de dormir? Que você vai fazer mentalmente você vai pensar no que aconteceu durante o dia. Isso é importante. Isso é um momento que você está investindo no seu crescimento como líder. Então, faça o seu diário da liderança. Faça esse exercício e leve esse método, essa ferramenta para todas as ações. Quando você começa a praticar isso, daqui a pouco fica automático, gente. Se você pratica uma vez, duas, daqui a pouco ter o método leve na sua cabeça fica automático. E na primeira tomada de decisão você já vai lembrar. Quais são os 4 passos do método leve? O limite consciente, né? Antes de agir, respirar até 10, trazer clareza, trazer a mente para o momento presente. O estar consciente é isso, é estar presente no momento presente. E empatia estruturada. Ouça, mas não absorva tudo. Ouviu? Repete para confirmar aquilo, para validar aquela informação. V, visão clara. Tenha em mente qual é o seu objetivo final, onde é que você quer chegar. E equilíbrio racional e emocional. A emoção é o combustível, mas a razão é o seu volante.